Pela graça de Deus, estamos juntos novamente para mais um momento de oração, de meditação também na Palavra de Deus. Como toda terça-feira, muitos de vocês sabem, é reunião de oração na nossa igreja, às 19h30. Então estamos fazendo esta live para, pelo menos virtualmente e espiritualmente, estarmos juntos a fim de orarmos ao Senhor no momento que nós estamos precisando muito, não é mesmo? E eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, Adriel Romero, que está aí fazendo esta live na técnica, e a minha querida esposa, Simone, aqui do lado, também ministrando comigo. E eu vou começar então com uma leitura da Palavra de Deus. E então a Simone hoje está fazendo Libras, e pela graça de Deus sabemos que tem pessoas que estão assistindo agora neste momento. Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Esta reunião de oração, ela geralmente é dirigida por um casal muito querido da nossa igreja, o pastor Paulo de Oliveira, e a sua esposa Carmen, né? Eu me lembro aqui na semana passada, quando mencionei este casal, as pessoas já colocaram lá nos comentários, né? Quão preciosos eles são, e assim mesmo, eles são muito preciosos. Quero aqui também mandar um alô, meus cumprimentos a todos os pastores da Igreja Cristã da Trindade, aos ministérios, né? Todas as pessoas envolvidas, e quem não está envolvido também, e as pessoas que não são da Igreja Cristã da Trindade, porque o reino de Deus, ele é maior do que a nossa igreja, né? Fisicamente falando, a nossa igreja fisicamente falando. O reino de Deus, o corpo de Cristo, é muito maior, e dele fazemos parte. Que bênção! Agora quero também dar alguns avisos muito importantes. Lembrar vocês que na quinta-feira, às 7h30 da noite, às 9h30, nós teremos mais uma live, né? E às 7h30 da noite. E no sábado, por ser o primeiro sábado do mês, geralmente nós temos, normalmente, todo sábado acontece a nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor, às 18h30, todo primeiro sábado do mês. Como nós estamos de quarentena, não poderemos nos reunir fisicamente, então nós estaremos aqui para celebrar a ceia. E eu quero dar uma explicação sobre isso que vamos fazer. Não faz parte do nosso costume, da nossa prática pastoral, celebrar ceia pela televisão, ou pela mídia, ou rádio, ou quem sabe, ou pelas redes sociais. Não faz parte da nossa prática pastoral. Porém, por estarmos agora numa situação de guerra, é uma situação extrema que nós estamos vivendo, então nós faremos a ceia do Senhor no sábado, às 18h30, com os elementos, o pão e o suco de uva. Então, se vocês querem participar, eu creio que todos da ICT desejarão participar, a família reunida pode participar, e você pode então preparar para sábado o suco de uva, o pão, pode ser qualquer tipo de pão, pão doce, pão sovado, pão francês, não há problema, tá? Então vocês podem preparar, e vamos ministrar a ceia, e mesmo distantes, né? Fisicamente, nós estaremos unidos na presença do Senhor. Essa é uma prática que nós não continuaremos com ela quando este momento de crise passar. Nós cremos que a ceia do Senhor deve ser celebrada quando estamos juntos, né? A palavra de Deus fala muito isso. Se você pegar, por exemplo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, os discípulos estavam juntos e eles celebravam juntos o partir do pão. Então quero deixar esse aviso para vocês, tá bem?
Os pastores das congregações que não farão a ceia, certamente instruirão o seu rebanho, seus irmãos das congregações, para que participem conosco no sábado às 18h30, tá bem? Vai ser uma grande festa espiritual. E neste momento também eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, lembrando também que no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós teremos aqui também a pregação da palavra de Deus, a ministração, a oração. Vamos juntos buscar o Senhor neste momento que estamos atravessando. Eu creio que Deus tem grandes vitórias para nós. Ainda nesta noite eu quero comentar com vocês, quero falar sobre oração. A oração, o que é oração? Vamos orar? Vamos orar, então a minha esposa vai orar neste momento e orar por mim e por essa ministração. Bom, hoje está sendo diferente porque eu estou falando aqui e fazendo libras. Para quem nos está vendo, eu pedi para eles esperarem um pouquinho, porque agora eu vou falar. Boa noite a todos vocês que nos veem. Que Deus abençoe a vida de vocês através dessa ministração, dessa live que está sendo feita. Quero dizer que é uma alegria para nós estarmos aqui. Em família, como no culto familiar, mas ao mesmo tempo juntos com vocês, através dessa ferramenta que Deus tem nos proporcionado, né, nesses dias. Então, que Deus realmente abençoe a tua vida. Quero também dizer que nós temos o nosso site, que é o www.ictrindade.com.br, que você pode entrar e conhecer um pouquinho da nossa história, ver algumas lives. Se você está nos assistindo pela primeira vez, você vai poder ver as outras lives que já foram feitas e também ser uma bênção para a sua vida. Se você conhece alguma pessoa surda, você pode falar para ela começar a nos acompanhar, porque a gente vai tentar aqui fazer as traduções, tá certo? Mas eu quero orar com vocês agora, para termos aí a ministração da palavra, orar pelo Paulo e orar por vocês também. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer por este dia, pela possibilidade e oportunidade que temos de estarmos aqui em família, mas ao mesmo tempo ligados com tantos outros, ó Pai, que conhecemos e até pessoas que não conhecemos. Senhor, pessoas aqui do Brasil e de fora do Brasil, como temos visto, nos acompanhando durante as lives. Pai, sabemos que não somos nós, mas é Tu, Senhor, é a Tua palavra que tem, Senhor, abençoado essas vidas, como tem nos abençoado também. Então, neste momento, Senhor, visita cada lar, visita cada pessoa, Senhor, visita cada necessidade, pois Tu conheces. Assim como Tu estás aqui conosco, Tu estás na casa de cada um, vendo aquilo que eles precisam. Então, Senhor, Tu és um Deus provedor, provê para cada lar o que eles estão precisando, seja emocionalmente falando, espiritualmente, fisicamente, materialmente, o que for. Porque para Ti não há impossível. Tu és o Deus dos detalhes e Tu conhece cada coisa. Também te peço, Senhor, que Tu esteja com Paulo, abençoando a vida dele, ungindo, ó Pai, ele poderosamente, para que ele possa pregar a Tua palavra para as pessoas que nos veem. É o que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Só um minutinho. Sim. Eu não entendi, mas digo amém. Obrigado bem pela oração. Então, falando de oração, o que é a oração? A oração é o ato consciente do ser humano de se voltar para Deus para se comunicar com Ele ou pedir a sua ajuda na hora da necessidade. A oração é, portanto, uma necessidade natural, o que explica a sua universalidade. A prática da oração, ela existe em todas as religiões, né? E nós, os cristãos, somos ensinados pela palavra de Deus a buscar a Deus, a orar ao Senhor. Muitas vezes uma pessoa se sente obrigada a orar porque ela tem um desejo
de ganhar alguma coisa, ou numa emergência, como estamos atravessando agora, ou um fracasso que ela reconhece, uma limitação, ou uma incapacidade de lidar com uma situação difícil, a pessoa se vê então obrigada a orar. Fome ou perigo também pode forçar a pessoa a se ajoelhar. E eu digo para você que o novo coronavírus, esta pandemia, tem colocado muita gente de joelhos, né? Muita gente reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação e fragilidade. E isso faz bem para o coração, faz bem. Que Deus trate mesmo neste momento com a arrogância de muitos, nacionalmente falando, individualmente falando, comunitariamente falando, ou individualmente falando. As orações bíblicas, elas envolvem louvor, nós podemos buscar a Deus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, né, que é uma forma muito bonita. Eu te amo, meu Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Né? E tem músicas apropriadas para isso, né? Com grande, ó meu Deus. Né? É uma música de um louvor muito bonito, tem muitas outras. Né? Envolve também a adoração, o reconhecimento da grandeza, da majestade de Deus, quando nos aproximamos dele e ficamos boquiabertos, deslumbrados, maravilhados com a sua beleza, com a sua grandeza, com a sua majestade. Amém, meu Deus. Quão grande és tu, quão maravilhoso é o Senhor. É uma forma também de adoração. Ações de graças, agradecer, porque no meio de toda a luta nós temos muito o que agradecer. Estamos vivos, né? Temos hoje socorro da medicina, da ciência. Né? Deus usa essas coisas também, essas circunstâncias também. Temos amigos, temos irmãos, temos familiares. Né? Estamos sabendo de pessoas que contraíram o coronavírus, estiveram na UTI e agora estão se recuperando. Algumas dessas pessoas são nossos queridos, são conhecidos nossos. Eu não vou mencionar nomes, porque eu não sinto que tenho permissão delas para falar os seus nomes aqui, mas eu me alegro muito com isso. Né? E eu disse a vocês que os testemunhos vão pipocar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, também nós temos confissão de pecados quando buscamos a Deus. Perdoa-me, Senhor. E isso, a confissão de pecados, ela acontece muito na Bíblia. Quando o Espírito Santo convence os corações de que eles estão errados, que precisam se arrepender. Né? Temos intercessões de orar uns pelos outros. E hoje é uma prática que estamos fazendo muito, é orar uns pelos outros, porque precisamos agora das orações uns dos outros. São expressões individuais e também comunitárias, né? Que nós adotamos também, são expressões corporativas que adotamos na nossa comunidade. Eu quero citar para vocês algumas frases de alguns pregadores, homens de Deus, teólogos da igreja, sobre oração. Quero começar com uma citação de Philip Brooks. Olha só o que ele diz. Nunca oro suplicando cargas leves, mas ombros mais fortes. E é o que nós precisamos agora, de ombros fortes, para a gente atravessar esse momento de desafio. E nós vamos atravessar com a graça de Deus. Não é mensagem triunfalista, não é desdenhar da circunstância. Não, isso não é nada, não é isso não. Aliás, Deus, ele mostra também a sua grandeza na nossa dificuldade. Ele faz isso. Estou me lembrando também da frase de Agostinho de Hipona, teólogo da igreja, né? Ele diz o seguinte, ele disse o seguinte, quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Olha que bonito, né? E Deus nos ajude, né? A buscar mais e mais o Senhor, para termos uma vida mais e mais agradável diante da face do Senhor. Também um pregador norte-americano, Ruben A. Torrey, ele disse, o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta.
na resposta, o mais importante não é o nosso bem-estar. Não é o nosso bem-estar. O mais importante na resposta não é o nosso conforto. A glória de Deus, ela sempre será mais importante do que o conforto humano. Então, repetindo aqui o Ruben Eitori, o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. E Ele está sendo, e Ele será. Glória a Deus. Tem também a citação de João Calvino, né? o teólogo e reformador de Genebra, na Suíça, do século XVI. E João Calvino declarou: a oração é um antídoto para todas as nossas aflições. Você está sem paz, está com medo, você está com suas emoções em frangalhos. Ore, ore, porque a oração traz esse alívio, né? Hoje mesmo conversei com uma irmã muito querida e falei com ela que está passando por uma dificuldade, uma luta, né? Eu creio que o mais pesado para você não é essa dificuldade que você está passando, mas são as emoções. Como controlar as emoções, né? Como não deixar que o medo tome conta, mas como olhar para o Senhor e permitir que Ele trabalhe e mantenha a paz no nosso coração. E eu creio que a vitória na vida dessa irmã e da sua família será grande, glória a Deus. Pois como é que nós podemos orar? Alguns acham que só pode orar de um jeito, ajoelhado. Outros acham que só pode orar lá na igreja. Ah, mas eu não estou na igreja, como é que eu vou orar? Não, nós podemos orar em todo lugar, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem contentas. Tem uns que acham que a oração que vale é só no monte. E agora a turma não está podendo ir para o monte. Então essa turma, como é que fica? Não, a oração ela pode ser feita de qualquer lugar, né? Nas nossas casas, na igreja, no monte, no vale, né? Deus é Deus dos montes e dos vales. Deus é Deus de perto e de longe. Não há barreiras para Deus, né? Nós podemos orar em pé, nós podemos orar sentados, podemos orar com nossos joelhos dobrados, podemos orar até deitado, como Ezequias fez. Quando ele orou, Isaías disse que ele ia morrer. Prepare a tua casa, porque você vai morrer. E quando o profeta saiu, ele orou deitado, virou o rosto para a parede e pediu a Deus que prolongasse a sua vida. E o profeta voltou e disse para ele: Deus ouviu a sua oração, você vai viver mais 15 anos, né? Então ele orou deitado. E podemos orar aqui de forma virtual através da internet. É o que nós já fizemos e faremos antes de terminarmos a nossa live. A Bíblia tem muitos exemplos de orações respondidas. Por exemplo, a mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 20, ela não podia ter filhos, e ela queria ter um filho. E ela orou a Deus, e Deus ouviu a oração de Ana, mãe de Samuel, e ela teve um filho, que se tornou uma das personagens mais importantes das Escrituras, Samuel. Que papel tremendo, maravilhoso ele desenvolveu como juiz, né? Como profeta em Israel, antes do estabelecimento da monarquia, que começou com Saul e depois Davi, Salomão e outros, né? Então, Deus ouviu a oração de Ana. Também é muito bonito o exemplo que nós vemos de resposta de oração ao profeta Elias no Monte Carmelo. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 18. 1 dos Reis, capítulo 18. Quando ele desafiou os profetas de Baal para que clamassem a Baal. Havia não apenas os profetas de Baal, mas também os profetas de Azera, né? A Baal e Azera, eram 850 profetas. E Elias os desafiou: vamos fazer cada um altar. E o Deus que for o verdadeiro, ele vai responder com fogo, ele vai derramar fogo sobre o altar. Tá? Então os profetas de Baal e Azera aceitaram o desafio.
E eles então levantaram o altar e clamaram de manhã até o meio-dia e não houve resposta. Aí Elias então disse, agora é minha vez. E ele então reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele jogou água em volta do altar, ele fez valetas em volta do altar, ele encheu de água aquelas valetas e ele clamou numa oração de cerca de 58 palavras. E Deus atendeu a oração de Elias. O fogo caiu, e todo Israel percebeu e constatou que só o Senhor é Deus. Que bonito exemplo de resposta de oração. Eliseu orou a Deus e Deus ressuscitou o filho da mulher sunamita. Lá, isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Os salmos de Davi, muitos salmos são salmos de petições, de orações. Olha o que ele diz no Salmo 6, o que ele escreveu, o que ele declarou e orou no Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe, ou aceita, ou aceitou a minha oração. O Senhor ouviu a minha oração. Que bênção! Sabemos que nós temos um Pai amoroso, né, que nos ama com amor incondicional. Se formos infiel, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, e que ouve a nossa oração. Que maravilhoso! Daniel orou lá no capítulo 2, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, e ele ficou perturbado com aquele sonho, e ninguém conseguia revelar-lhe, desvendar-lhe o sonho. Ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os sábios da corte, para que dissessem para ele que o que ele havia sonhado, e a interpretação do sonho ninguém podia fazer. E o rei ameaçou com a pena de morte todos eles, se eles não conseguissem ajudá-lo naquela questão. Aí Daniel ficou sabendo e disse, o rei, espera um pouco. E ele foi orar. Ele orou ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Senhor, nosso Deus, revelou a Daniel o segredo. E ele então compareceu diante de Nabucodonosor, contou-lhe o que Deus havia lhe revelado. E todos foram poupados. Que bênção, que tremenda resposta de oração. Isso está em Daniel capítulo 2, versículos 18 e 19. Temos exemplos no Novo Testamento de resposta de oração. O próprio Jesus orou diante do túmulo de um amigo que estava morto, já fazia 4 dias, Lázaro, de Betânia. E nós vemos isso em João capítulo 11, versículos 41 e 42. Antes de chamar Lázaro do túmulo, Jesus orou. Jesus falou com o Pai. E um dos momentos mais lindos que eu vejo na vida de Cristo, quando ele orou, foi por ocasião do seu batismo. Em Lucas, no capítulo, nós vamos ver isso em Lucas, no capítulo 3, quando nós vemos que ele orou e o céu se abriu. Que bonito isso! Orando ele, o céu se abriu. Então Jesus nos dá um exemplo maravilhoso de que quando nós oramos, o céu se abre. E o céu está se abrindo. O céu já se abriu para muitos de nós. E o céu voltará a se abrir. A minha conversão foi resposta de oração. Uma congregação lá em São José dos Campos orou por mim, lá do Jardim Satélite. Eu sei, eu me lembro dos irmãos, eu sei das pessoas que oraram por mim. E quando Deus fez a obra da conversão na minha vida, foi resposta de oração. O céu se abriu. O céu já se abriu na vida de muitos de vocês e voltará a se abrir. O céu está aberto sobre a vida de muitos de vocês, porque nós vamos continuar orando. Poder da oração. Que bênção sabermos disso, né? Então, Jesus orou em Lucas capítulo 3, versículo 21, por ocasião do seu batismo. Veja, o ladrão na cruz, que reconheceu o seu pecado e se arrependeu, ele também fez uma oração de última hora e ele foi atendido. Em Lucas capítulo 23,
versículos 42 e 43. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe dá uma resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não me lembro de ninguém na Bíblia que tenha tido tanta certeza ou recebido tanta certeza de salvação como este ladrão que se converteu. Quem mudaria essa palavra de Jesus? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. 100% de certeza de salvação. 100%. A igreja orou de forma contínua quando Pedro estava preso. Em Atos capítulo 12, no versículo 5, a igreja fazia contínua oração por Pedro. E Deus enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Que bênção! A igreja primitiva conhecia o poder da oração. E ela usava este poder. Né? E foram grandes os feitos de Deus. Atos dos apóstolos, mostra a caminhada da igreja. Melhor seria Atos do Espírito Santo, porque é Ele é o maestro. Ele é aquele que age, aquele que opera. E é Ele quem está operando na nossa vida neste momento. Nós vemos, por exemplo, Pedro orou por Dorcas, também chamada de Tabita, em Atos capítulo 9, versículos de 36 a 43. Uma mulher de Deus, amável, amorosa, que fazia roupas, costurava para ajudar os irmãos. E quando ela morreu, os irmãos ficaram transtornados. Enviaram um recado para o apóstolo Pedro. Ele foi lá, né? E ele orou. E Dorcas foi ressuscitada. Olha o poder da oração. Quem era Pedro? Um discípulo complicado muitas vezes, que falava o que não devia, que fazia o que não devia, que negou o Senhor e que foi perdoado pelo Senhor e que se tornou coluna da igreja. Veja a graça de Deus, a dimensão da graça atuando na vida do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus, ele foi uma pessoa de oração. Ele foi uma pessoa de oração. E na última ceia com os discípulos, Jesus disse a eles algo sobre oração. Ele disse muitas coisas, mas eu vou citar apenas João capítulo 16, versículos 23 e 24. Jesus disse: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Está vendo como a nossa alegria depende da oração? Como a nossa alegria depende disso? E como Deus está aberto e disposto para responder e para nos ajudar e nos atender? Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus da revelação. Este é o Deus dos profetas e do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento. Este é o nosso Deus, totalmente confiável. Totalmente confiável. Por isso podemos orar em qualquer tempo e em qualquer lugar. E Deus nos ouvirá em nome de Jesus, nosso divino mediador, nosso divino intercessor. Que Deus te abençoe com esta meditação, com esta palavra hoje em nome do Senhor. Nós queremos agora, a partir deste momento, orar. Nós vamos buscar a face do Senhor. E eu fico me lembrando dos irmãos ali que toda terça-feira chegava a oração, e vamos continuar chegando depois que a crise passar e reabrimos a porta da igreja. Os irmãos, nós estaremos lá juntos novamente. Mas hoje vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, né? Alguns já recuperando, graças a Deus. Outros que começaram agora, mas nada grave, mas vamos orar para que o quadro não se agrave, né? Uns já se recuperaram de coronavírus, outros de outras gripes, não passou de uma gripe, graças a Deus. Vamos orar pela classe médica. O transtorno nos hospitais é enorme. A falta de equipamentos, de material, né? Muita gente da classe médica, enfermeiros, ajudantes, anestesistas, pessoal da limpeza, pessoal da administração,
sabe, eles são humanos, eles são de carne e ossos, eles não são de ferro, né? Não são de metais, tem emoções envolvidas, né? A família também acompanhando isso com muita hesitação, apreensão, eu diria. Vamos orar para Deus da paz, proteger essa gente, né? Para que aquilo que o Ministério da Saúde está fazendo, de fato seja levado a bom termo, que os equipamentos cheguem, os testes, né? Os equipamentos de testes, os kits de testes cheguem logo e cheguem bastante para testar aqueles que precisam, né? Que as máscaras também cheguem em grande quantidade para atender as pessoas, né? Então vamos orar pela classe médica, vamos orar pelos governantes, a Bíblia manda orar pelas autoridades, vamos orar pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, o ministro Mandetta, né? O ministro Paulo Guedes. Gente, eu vejo o semblante desses homens, a carga que está sobre eles é a carga de uma nação, de um país, não é fácil, né? Não é fácil, temos que ajudar em oração, não é momento agora de criticar, não é momento de atacar, de agredir, de hostilizar, é momento de pedir misericórdia a Deus. Todos estamos no mesmo barco, todos, né? E é preciso que o pessoal que está aí na linha de frente tenha a graça de Deus, serenidade, para tocar esse barco, né? Levar um porto seguro. Vamos orar por essa gente, orar pelo ministro Sérgio Moro, porque a segurança pública tem muito a ver com essa crise, né? Orar também pelo o ministro Tarcísio da infraestrutura. Gente, esse vírus não mexe só com a família, com a saúde, ele mexe com a economia. Ele desestabilizou as nações. Olha o que os Estados Unidos está passando, a Inglaterra, né? É uma coisa que nós nunca vimos, né? Nem guerras produzem isso. Numa guerra, tem nações que preferem ficar de fora. Não vou entrar nisso. Não é comigo isso, né? O Brasil não entrou na guerra do Golfo, na guerra do Iraque, não entrou. Tem muitas outras guerras, na guerra do Vietnã, o Brasil não entrou. Mas essa guerra agora contra o novo coronavírus, não tem como falar isso. Não, isso é problema de vocês. Isso não é problema meu, não tem nada a ver com o coronavírus. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso é importante manter o distanciamento social, proteger-se, né? Não dar uma eu posso, não pode. Nós estamos em quarentena e se Deus quiser, nós vamos ter boas notícias da área da saúde. A curva não vai ser tão acentuada, vai ser menor, vai dar tempo. E eu estou orando para que as mortes não se multipliquem, que elas sejam diminuídas mais e mais. Meu desejo, eu oro para que ninguém morra, porque toda a vida é preciosa. Então nós vamos orar neste momento e orar pela igreja também, né? Muitos pastores estão passando lutas, como nós também, né? Como fazer agora, como ministrar. Nem todos conseguem fazer uma live como nós estamos fazendo, né? As situações difíceis. Tem pastores santos, homens de Deus, que estão preocupados agora com pagar o aluguel da igreja, né? Pela misericórdia de Deus não é o nosso caso, pela graça de Deus não é o nosso caso. Nós temos aluguéis das congregações, mas não da nossa sede. Nós temos despesas também, mas eu sei de lugares onde o sofrimento é maior. Vamos orar nesse sentido também. Amém? Então, eu peço que você, se puder, junte-se a mim neste momento. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, novamente aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, pelo Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, e é no nome que nós buscamos a Tua face neste momento. Compadece-te de nós, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor, porque sem Ti nós perecemos. Só o Senhor pode acalmar a tempestade. Só o Senhor pode transformar o mal em bênção, a derrota em vitória. Só o Senhor pode fazer isso. Então, meu Deus, olha dos altos céus e estende a Tua mão de poder, de saúde, de provisão,
e abençoa, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil. Tem compaixão, Senhor, dos Estados Unidos, Senhor, do governo americano, da Inglaterra, das autoridades ali também, da Espanha, da Itália, meu Deus, quanta dor, Senhor. Tem misericórdia. Afasta, Senhor, essa pandemia. Afasta de nós de uma vez para sempre este vírus, Senhor. E que aprendamos com essa situação a nos prepararmos para futuros ataques, Senhor, nessa forma, nisso que ataca a nossa saúde. Senhor, tem compaixão. Eu peço, Senhor, pelo ministro Mandetta, pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro Sérgio Moro, pelo ministro Tarcísio. Eu peço, meu Deus, pelo presidente da República, por todos os governadores, Senhor, os prefeitos, Senhor. Meu Deus, eu peço também, Senhor, pelos vereadores e deputados, senadores da República. Meu Deus, dá sabedoria, dá discernimento, dá graça, dá direção a esses homens. Senhor, para tomar, Senhor, as medidas certas, acertarem nas decisões, em nome de Jesus. Livre o Brasil dos espertalhões, daqueles que querem se aproveitar, Senhor, dessa crise em seu próprio benefício, com planos espúrios, com desejos, Senhor, pecaminosos, Senhor, com planos pecaminosos. Livra-nos do ataque dessa gente, Senhor, em nome de Jesus. Cuida da nossa nação, cuida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, cuida, Senhor, dos idosos, Senhor, aonde quer que eles estejam. Cuida, Senhor, cuida do Brasil, cuida da igreja brasileira, dos pastores, cuida do rebanho em toda parte, meu Senhor. Tem misericórdia. Meu Deus, guarda-nos neste momento. Abrevia, Senhor, esses dias. Abrevia. Que essa pandemia desapareça, Senhor, de uma vez para sempre. Senhor, não permita que a China seja atacada de novo. Senhor, tem misericórdia. Há um povo na China que é teu, que é lavado no sangue do teu Filho Jesus. Guarda os nossos irmãos ali. Na Coreia do Norte, em todos os lugares, no Irã, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Livra o continente africano, Senhor, deste ataque através deste vírus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, toda a América Latina, toda a Ásia, Senhor. Toda a Europa, meu Deus. Toda a América do Norte. Guarda a Oceania, a Austrália, as ilhas, Senhor. Aonde há uma vida, guarda, meu Deus. E que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Sempre, apesar da nossa crise, apesar, Senhor, da luta que estamos atravessando, que o teu nome seja exaltado na resposta que nós vamos obter de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tenha orado com esperança, com certeza da bondade, do poder infinito do Senhor. Servimos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. É assim que a Bíblia define. Não me interessa a definição dos teólogos loucos que andam por aí. Não me interessa a definição deles. Graças a Deus pelos bons teólogos, pelos bons pastores. Vai ter muita gente louca por aí. A mim me importa o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Nela nos firmamos. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que bênção, estou muito feliz que a minha esposa colaborou aqui hoje com Libras. E agradeço também mais uma vez o meu filho Adriano. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês e esperamos por vocês na quinta-feira, às 7:30 da noite. Deus abençoe todos. A paz.